Pessoal, não sei se vocês já repararam, mas o gosto musical da gente, ele parece estar muito relacionado com o contexto histórico, social, cultural que a gente vive. Eu, por exemplo, sou da geração da década de 90, né, sou de 1984, cresci nos anos 90 e minhas referências musicais têm muito a ver com a década de 80 e a década de 90. Né? Eu ouço muito rock brasileiro dos anos 80, 90, também dos anos 70, 60, a MPB e o rock internacional, o rock inglês, o rock britânico. Só que quando a gente para observar, o gosto musical do brasileiro em geral, ele fica centrado somente naquilo que é cantado em língua portuguesa ou em língua inglesa. Então, aparentemente, há uma questão de colonialismo cultural aí que faz com que a gente deixe de perceber, por exemplo, coisas que estão muito mais próximas de nós, como a música latina ou a música portuguesa. Nós praticamente não escutamos artistas portugueses, e se você tiver a oportunidade de acessar uma rádio portuguesa pela internet, você vai perceber que eles tocam muita música brasileira, assim como também os países da América Latina tocam muita música brasileira. Por exemplo, a Legião Urbana é bem famosa no Uruguai, os Paralamas são famosíssimos na Argentina. Né? Chegaram a fazer shows de lotar estádios. Muitos artistas brasileiros são conhecidos no mundo inteiro, mas a gente não conhece muito a música latina. E quando a coisa se distancia um pouco mais de nós, pior ainda, né? A gente praticamente não conhece a música dos outros países. A gente inclusive cria uma resistência às sonoridades, aos sotaques, os sons das vozes das pessoas. A gente não se familiariza muito com as palavras. Eu ouvi falar de uma banda chamada Quinô num vídeo no canal chamado Dash Wally, onde há uma comparação, né, entre a história dessa banda e a história da Legião Urbana, que particularmente é uma banda que eu gosto muito. É uma banda que fez parte da minha adolescência inteira e me acompanha a vida inteira. E de ambas as bandas foi dito nesse vídeo desse canal, Dash Wally, que são dois vocalistas que são tidos como poetas do rock, influenciados por pós-punk, que tinham como foco nas suas bandas muito mais a letra do que a parte instrumental, ou seja, era uma camada instrumental simples que servia apenas de base para uma mensagem, mas uma música com bastante apelo popular, minimalista e no entanto tocante para um público adolescente. E ambas as bandas, ambos os compositores criaram hinos de uma geração. O Victor Tsoi da Quinô cresceu ali na União Soviética durante a Guerra Fria, né, sempre naquele clima de tensão política. Ele passou pelaquela transição de um regime político a outro, enquanto que o Renato Russo viveu uma geração que estava situada dentro do regime militar e, portanto, sofreu muita repressão, certo? Então, eu vou fazer agora um react do vídeo da banda Quinô. A música se chama Spokojna Noc, não sei se o nome está certo, eu não sei falar russo, mas que significa noite calma em russo. Eu fiz a tradução, mas eu quero apresentar para vocês agora como que é essa música e falar sobre as semelhanças que existem entre ambas as bandas a partir do que eu observei, ok? Vamos lá. Bom, a gente começa com harmônicos, que a Legião Urbana usou bastante, por exemplo, Ainda é Cedo, usava de vez em quando. Há um clima meio soturno, como vocês podem perceber, até pela imagem também, né, de uma Rússia hibernal com um sol ocultado pela neblina. E a gente já percebe nitidamente uma influência do Joy Division, um som meio dark, meio pós-punk de fato. Só que aí entra esse violão folk, né, que associa imediatamente a sonoridade de ambas as bandas. Bom, aqui a gente tem uma leve diferença na introdução da letra. Normalmente o Renato Russo não escreveria um tipo de letra assim. Os telhados da casa estremecem pela noite, pastores celestiais conduzem as nuvens. Mas essa letra tem muita semelhança com coisas que influenciaram a Legião Urbana, como o próprio Ian Curtis, né, letrista do Joy Division,
Ou o Robert Smith, do The Cure, que escreviam essas coisas assim, meio que com uma estética neossimbolista, trazendo uma estética meio neossimbolista para a música, ou uma tonalidade assim, quase que ultra romântica, de certa forma. O simbolismo e o ultra romantismo têm uma certa ligação estética, né? Então há uma certa influência literária e poética na construção das frases da letra da música. Até aí o Renato Russo e o Vítor Tsoi não se parecem tanto, mas vocês vão perceber que há aí outros trechos da música que vão se assemelhar mais à forma de se expressar do Renato Russo. Então aí a gente está falando de um dia amanhecendo, o telhado das casas estremece, né, com a chegada do dia, o dia quer matar a noite. Talvez isso seja uma coisa subjetiva, nós estamos falando de um letrista que escreveu, né, dentro do contexto da Guerra Fria na União Soviética. Muito boa frase. A luz do dia dispara. O dia dispara a luz contra a noite, mas a noite é mais forte. Seu poder é imenso. Olha só, gente, que interessante. Nós temos aqui um cara que está dizendo que o dia está querendo amanhecer e dispara luzes contra a noite, mas a noite é mais forte. Ela tem um poder imenso. Essa noite se assemelha àquela noite que o Drummond fala em A Noite Dissolve os Homens. É uma noite, um conflito entre uma noite e o dia. Isso é totalmente subjetivo. A gente está falando aqui de uma luta entre algo positivo, uma mudança social, e aquilo que quer permanecer como treva, como negrume, que quer afugentar a luz. E aí no refrão da música ele diz: aos que dormem, aos que deitam para dormir, boa noite, eu desejo uma noite calma para vocês. Mas adiante ele vai apresentar um cenário de uma armação, de uma batalha, de uma guerra, em que dois grupos vão se dividir, né? Um grupo que deseja lutar e um grupo que deseja ficar adormecido, comfortably numb, como diz a música do Pink Floyd. Esse violão é muito a cara da Legião Urbana. Veja bem, né? Ele está dizendo que esperou por esse momento, o momento chegou, então os que estavam em silêncio não estão mais. Outra observação que eu queria dizer é que a voz do Vítor Tsoi lembra muito The Sister of Mercy, que é uma banda gótica, né? O estilo de cantar é muito Sister of Mercy, né? Não tem o grave do Renato Russo, nem do Ian Curtis do Joy Division. É um grave mais soturno ainda, certo? Então ele falou que os que estavam em silêncio não estão mais, e os que não esperam por nada, que não tem nada para perder, montam em seus cavalos. Ou seja, a batalha se arma, uma mudança, uma revolução social, cultural. Muito bonito esse som.
Bom, temos aí uma guitarra que poderia ser muito bem de uma música da Legião Urbana. Essa guitarra é a mesma timbragem da guitarra de Soldados, o mesmo ritmo. Quem sabe onde estamos a salvos. Eu posso imaginar o impacto que essa música teve sobre a adolescência, sobre os adolescentes da União Soviética durante a década de 80. Solo simples, lento, sem grande virtuosismo do guitarrista, mais impactante na escolha da timbragem, na formação da nuance do som. Então, as semelhanças estéticas são imensas com a Legião Urbana. Tá aí, muito bom. Muito bom som, né? Talvez algumas pessoas estranhem um pouco a pronúncia, o som do russo, mas é isso. Isso é Kino, e eu acho que é uma banda que tem potencial para agradar em cheio ao público que gosta de pós-punk e que gosta daquele som que foi feito durante a década de 80.